Aquele que impede a manifestação do anticristo aqui na Terra tem sido motivo de discussões ao longo dos séculos no meio acadêmico, no meio cristão. A expressão que Paulo usa em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 6, a expressão grega rokaterro, aparece no verso 6 no gênero neutro e por isso ela tem sido usada como subsídio para muitas especulações, para muitas hipóteses do que de fato seria o agente que impede a manifestação do anticristo. Algumas sugestões como o arcanjo Miguel, como o próprio Deus, como o Espírito Santo, ou até mesmo a igreja, como a detentora da manifestação do anticristo, ou como aquela que impede a manifestação do anticristo aqui na Terra. Se você acompanha aqui o canal já há algum tempo, você provavelmente deve ter assistido a um vídeo que eu gravei aqui, quando na época, alguns meses, o príncipe da Arábia Saudita estava sendo especulado como possível anticristo, pois ele tem se levantado com características semelhantes àquilo que a Bíblia descreve como o homem do pecado, como aquele que vai se colocar no lugar de Cristo, que vai se colocar contra tudo que se levanta com o nome de Deus. Mas naquele vídeo, se você já assistiu, eu expliquei basicamente que enquanto a igreja estiver aqui na Terra, a igreja não verá a manifestação do anticristo. O anticristo só se manifestará aqui na Terra após a retirada da igreja, após o arrebatamento. E depois que eu gravei este vídeo, eu ouvi algumas outras especulações sobre outro príncipe agora, sobre o príncipe Muley Hassan. E se você assistiu esse vídeo, talvez você também vai se lembrar que eu disse que sempre vão eleger algum provável anticristo, algum personagem do cenário mundial que possivelmente seja um anticristo, mas depois de um tempo ele será deixado de lado e outro será eleito para substituir o seu lugar. E basicamente eu expliquei neste vídeo que isto é uma agenda satânica, sempre levantar pessoas com características semelhantes àquilo que a Bíblia descreve como o anticristo, como o governador mundial que vai governar o mundo de maneira unificada e vai perseguir os santos, para quando de fato o anticristo aparecer, o verdadeiro anticristo aparecer, as pessoas não se darem conta que de fato é ele. Portanto, eu já também deixo aqui claro a minha opinião, o meu parecer sobre este príncipe Muley Hassan, que também não é ele o anticristo, pois a igreja ainda está na terra. Antes da igreja ser arrebatada, este é o meu posicionamento, um posicionamento pré-tribulacionista, pois a meu ver, é o que mais se enquadra dentro das Escrituras Sagradas. Se você é pós-tribulacionista, eu peço que você tenha um pouco de paciência, que você assista este vídeo até o final, para que você possa entender por que eu defendo que quando o anticristo se manifestar, e eu vou usar este texto aqui como base, o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, que a igreja não estará mais aqui na terra. Eu lembro que eu falei também neste vídeo, no final do vídeo eu expliquei por que o anticristo não vai se manifestar na terra enquanto a igreja estiver presente. Eu percebi que algumas pessoas não entenderam esta parte do vídeo onde eu expliquei o porquê eu entendo que a igreja não estará na terra quando o anticristo se manifestar. Por isso eu resolvi gravar este vídeo onde eu vou trazer uma explicação mais clara, mais abrangente, para que esse assunto seja sanado, esse assunto seja finiquitado na sua mente. Um comentário mesmo de um espectador aqui do canal, que ele disse, mas antes do anticristo aparecer, é necessário vir a apostasia. E ele falou isso baseado no versículo de número 3 de 2 Tessalonicenses capítulo 2, que a gente vai acompanhar aqui agora. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. É este texto aqui que o espectador usou como base para comentar que para o anticristo se manifestar, primeiro precisa vir a apostasia. E este argumento da apostasia antes de manifestar-se o homem do pecado, geralmente é usado por quem entende que a igreja passará pela grande tribulação, ou seja, pelos pós-tribulacionistas. Geralmente eles defendem que ou é a igreja que detém a manifestação do anticristo e a igreja, enquanto ela está vivendo a verdadeira fé, enquanto ela está buscando a Deus verdadeiramente, ela consegue inibir a manifestação do anticristo, mas quando a igreja deixar de
obedecer a palavra na íntegra, de guardar os mandamentos de Deus, de influenciar o mundo, ela vai cometer uma apostasia da fé, e só pode cometer apostasia quem tem a fé, pois a apostasia é um abandono da fé, um divórcio da fé. Se a pessoa cometeu apostasia é porque antes ela tinha esta fé. E eles usam alguns textos como base, por exemplo, as palavras de Jesus em Mateus capítulo 24, que diz que nos últimos dias as pessoas, o amor de muitos se esfriaria e a iniquidade iria se multiplicar. Ou seja, eles usam estes textos para basicamente dizer que a igreja vai cometer a apostasia, e esta apostasia, por a igreja não estar mais cumprindo o seu papel de inibir a presença, de inibir o ministério ou o mistério da iniquidade, ou inibir a atuação do anticristo, ele vai se manifestar e vai perseguir os santos, e os verdadeiros serão manifestados. Todavia, quando nós falamos que quem impede a atuação, a manifestação do anticristo é a igreja, automaticamente ou involuntariamente, as pessoas que pensam dessa maneira, elas vão acabar lançando para, ou concordando sem querer, que é o Espírito Santo que detém a manifestação do anticristo, pois desde Atos capítulo 2, a igreja atua pelo poder do Espírito, ela atua através do Espírito. A igreja não tem um poder próprio dela para poder impedir a atuação das obras das trevas aqui na terra. Ou seja, é pelo Espírito que a igreja pode resistir às obras infrutuosas das trevas. Ou geralmente as pessoas também defendem que é o próprio Deus aqui que está impedindo, pois ele reservou estes tempos para ele mesmo, como o próprio Paulo falou em 1 Tessalonicenses, que é a primeira carta para este mesmo povo, para esta mesma igreja, no capítulo 5. Só que, mais uma vez, involuntariamente, eu vou acabar concordando que o Espírito Santo é aquele que detém a manifestação do anticristo, pois o Espírito Santo também é Deus. Mas, basicamente, quem defende que é a igreja, e a igreja vai cometer essa apostasia como um abandono da fé, e por isso o anticristo vai se manifestar, ou é o próprio Deus, eles são pós-tribulacionistas, como eu já disse aqui. Ou seja, eles defendem que a igreja vai passar por esta grande tribulação. O Espírito Santo não é aquele que detém, porque aquele que detém, ele será tirado do meio, como diz no verso 6 e no verso 7. Se ele será tirado, se o Espírito Santo será tirado, automaticamente a igreja também será retirada. Ou seja, se o pós-tribulacionista aceitar que é o Espírito Santo que detém a manifestação do anticristo, automaticamente ele estará aceitando que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação e não vai passar por ela. Por isso que eles defendem desta maneira, para defender o posicionamento dele pós-tribulacionista. Só que a gente precisa fazer aqui uma exegese desse texto, desta palavra, melhor dizendo, da palavra apostasia, que é a palavra que aparece aqui no verso 3, como um acontecimento que precederá a manifestação do anticristo. E quando a gente faz uma exegese, a gente não pode lançar de mão, a gente não pode esquecer de analisar toda a perícope. Se você analisa a perícope do capítulo 2, do verso 3 até o verso 8, que são os versos que falam sobre o que antecede a manifestação do anticristo e a manifestação do anticristo propriamente dita, você perceberá que o verso 3, quando fala da apostasia que vai preceder a manifestação do anticristo, ele está intrinsecamente ligado aos versos 6 e ao verso 7. Eu vou ler esse texto com você, eu peço que você acompanhe aí. E agora, vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. Observe que Paulo, pelo que ele diz aqui no verso 6, os irmãos de Tessalônica, eles já sabiam quem era aquele que detinha a manifestação do anticristo. E ele diz que enquanto este agente não fosse retirado, e no verso 6, como eu já disse aqui a princípio, essa expressão rocaterro, ela está no neutro e por isso surgem essas especulações, mas no verso 7 ela se repete e agora ela está no masculino. E algumas pessoas que defendem que é a igreja, como o autor, como o teólogo da Bíblia de Estudo, Dake, ele defende que a igreja não é uma mulher, que a igreja não é uma esposa, que a igreja é um homem, porque
aparece aqui no verso 7, aquele que detém, no gênero masculino. E para defender que a igreja, ele defende, se você tem esta Bíblia de estudo, nesse texto aqui, na nota de rodapé do texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, o comentarista, ele vai defender, ou ele defende, que a igreja não é uma mulher, que a igreja é um homem, e ele cita alguns textos, como lá em Efésios capítulo 2, onde Paulo diz que num só corpo Jesus uniu judeus e gentios, formando um novo homem. E ele usa aquele texto para provar que a igreja não é uma mulher, mas que a igreja é um homem. Só que vários outros textos mostram que a igreja está no gênero feminino. Por exemplo, Apocalipse 22, 17 diz: o Espírito e a esposa dizem, vem. O próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, verso 2, ele coloca a igreja como uma esposa, uma virgem que estava sendo preparada para ser entregue a um só marido, que era Cristo. Logo, este comentário, esta posição teológica, esta vertente do comentarista da Bíblia Dake, ela não tem base bíblica. O que Paulo estava falando ali em Efésios é que judeus e gentios foram unidos num só corpo e tornados num novo homem, ou seja, está falando do novo nascimento, que os membros da igreja dentro da igreja existem tanto judeus como gentios, eles são os membros da igreja, e dentro desses membros da igreja há um novo nascimento. Eles são aqueles que nasceram de novo, que vivem segundo um novo Adão, um novo homem que é Cristo, e não segundo a velha natureza do velho homem caída lá no jardim, que é Adão. Não está dizendo ali do gênero da igreja, pois outros textos, diversos textos, mostram a igreja como a esposa de Cristo. Agora, voltando para a exegese do termo apostasia, esta palavra apostasia, ela tem algumas vertentes, algumas palavras que são da mesma raiz, que estão ligadas a ela, como a palavra apostásio, que é usada ali. A palavra apostasia significa separação, divórcio ou afastamento. E ela também está ligada a palavras como apostásio, que é usada em Marcos e em Mateus, nos textos onde Jesus fala sobre o divórcio, é usada ali para a palavra divórcio. E a palavra afisteme, que também é outra palavra que está ligada à apostasia, ela é usada no sentido de afastamento também, de separação, de deixar, de se afastar, não necessariamente no sentido de rebelião ou de abandono da fé. Por exemplo, esta mesma palavra, afisteme, ela é usada ali em Lucas capítulo 4, verso 13, no contexto da tentação de Jesus no deserto, quando a Bíblia diz que o diabo se afastou, ou seja, ele se apostatou por um tempo de Jesus, até o tempo oportuno, ou seja, foi um afastamento temporário. Esta mesma palavra, ela também aparece em Atos capítulo 10, verso 12, quando o anjo que tirou Pedro da prisão se afastou de Pedro. Aquele afastamento do anjo ali foi um afastamento temporário e não foi um afastamento em rebelião. Ou seja, nem sempre a palavra apostasia, que significa separação, afastamento, divórcio, nem sempre esse afastamento vai ser no sentido de deserção da fé, de rebelião contra Deus, ou vai ser simplesmente no sentido de afastar-se. Esta mesma palavra, que é usada num contexto temporário, de afastamento temporário, que eu citei para vocês, que aparece em Lucas capítulo 4, verso 13, está ligada à palavra apostasia, e aparece também em Atos 12, verso 10, é a mesma palavra que o apóstolo Paulo usa em 1 Timóteo 4:1 para falar da apostasia que muitos cometeriam no fim dos tempos por darem ouvidos a doutrinas de demônios. Acompanhe esse texto. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Esta palavra aqui, apostatarão, é a palavra afisteme, é uma palavra ligada também à palavra apostasia, ou seja, a mesma palavra que tem um sentido de um afastamento da fé, de um abandono da fé, também aparece no sentido de um afastamento comum, de um afastamento normal e também temporário e não definitivo. Portanto, a gente precisa analisar aqui o contexto ou a perícope em que a palavra apostasia é citada por Paulo aqui no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Como eu já falei para vocês, essa palavra apostasia que precede a revelação do anticristo está associada àquele que o detém, porque quando aquele que o detém ser retirado ou afastado,
ele vai se manifestar. Portanto, a palavra apostasia aqui não aparece no sentido de abandono da fé, mas no sentido de afastamento. É só você ler o verso 6 e o verso 7. Até que aquele que o detém, aquele que impede dele se manifestar, ser afastado, ser retirado ou apostatar, no sentido não de rebelião, de deserção da fé, mas de se afastar do meio, ele irá ser manifestado. Então eu te pergunto, quem aqui na terra tem autoridade, tem esse poder para impedir a manifestação do anticristo, senão o Espírito Santo? É ele quem detém a manifestação, é ele quem impede a manifestação do anticristo, e ele está na igreja. Se o Espírito Santo vai ser retirado do meio, e esse retirado do meio aqui, ou afastado, você precisa entender que é afastado da terra, pois é neste cenário que o anticristo vai se manifestar. Onde é que o anticristo vai se manifestar? Na terra. Então, esse ser tirado ou afastado do meio é do cenário terrestre, é do cenário mundial. Quando este que o detém ser retirado, então o anticristo será revelado. Portanto, a meu ver, esta apostasia que precederá o aparecimento do anticristo, pela exegese do texto, pela perícope do texto, significa um afastamento de alguém que tem poder para deter a aparição do anticristo, e isto está totalmente apontando para o Espírito Santo que está aqui na terra, guardando a igreja, cuidando da igreja, e quando ele ser retirado, como lá em Gênesis capítulo 6, verso 3, a igreja também será retirada com ele, pois Jesus disse que daria o outro Consolador, ou seja, o Espírito Santo, para que estivesse conosco para sempre. Se ele for retirado daqui, a igreja também será retirada. Alguns pós-tribulacionistas, eles questionam assim, mas como que haverá conversão na época da grande tribulação se o Espírito não estará aqui? A mesma coisa aconteceu no Antigo Testamento. Gênesis 6:3, o Espírito foi retirado da terra, mas ele continuou atuante em todo o Antigo Testamento, através dos juízes, através dos nazireus, dos sacerdotes, dos profetas e também dos reis. Ele continuou atuando e também houve salvação lá no Antigo Testamento. Como que mais de 120 mil pessoas se converteram com a pregação de Jonas, que aliás não queria que elas se convertessem lá na cidade de Nínive, se o Espírito Santo não estava aqui ainda atuando na terra como atua na igreja? Porque o Espírito Santo, embora ele estivesse fora da terra, ele também continuava atuando na terra através dos profetas, através de todos os outros ministros que eu citei já aqui para vocês. A mesma coisa acontecerá na grande tribulação. Embora o Espírito seja retirado mais uma vez, por conta da corrupção do gênero humano, como foi lá pré-dilúvio, também acontecerá nos dias do arrebatamento. Ele vai continuar atuando como atuava no Antigo Testamento, inclusive ele vai atuar em Apocalipse 11 através das duas testemunhas, assim como ele atuou através de Moisés e Arão para lançar as pragas, lançar o juízo sobre todos os deuses lá no Egito. A primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, do capítulo 4, do 13 ao verso 18, ele fala do arrebatamento da igreja. Já do capítulo 5, do verso 1 em diante, ele fala da vinda de Cristo. Ou seja, ele coloca arrebatamento antes da vinda, da parousia, do aparecimento de Cristo nas nuvens. A mesma coisa que em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1, ele diz: irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor e pela nossa reunião com Ele. Subentende-se que a nossa reunião com Ele é aquela mesma reunião que ele citou em 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17, onde ele diz que nós nos encontraremos com o Senhor nos ares e ali estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, a nossa reunião com Ele é o arrebatamento, quando a igreja, depois de 7 anos, como em outros vídeos que eu já mostrei aqui, sobre o arrebatamento, sobre a vinda de Jesus, a igreja já aparecerá com ele, Apocalipse 19, do 11 a seguir. Este é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha sanado as suas dúvidas, que você tenha entendido que esta apostasia que Paulo fala aqui, que vai preceder a manifestação do anticristo, será o afastamento do agente que detém a manifestação dele, e este agente só pode ser
o Espírito Santo, que foi enviado para estar aqui, morando, atuando aqui na terra, dentro da igreja, ou seja, não há outro agente aqui na terra que tenha tanto poder para tal, ou seja, só o Espírito, e ele atua através da igreja, o Espírito através da igreja, ele atua impedindo a manifestação do anticristo, e quando ele ser tirado, quando ele levar a igreja, assim como Eliezer levou a Rebeca de Padã Arã para encontrar-se com Isaac no meio do caminho, assim também acontecerá no arrebatamento. Então o anticristo irá aparecer aqui na terra, mas a igreja já terá sido arrebatada. Que Deus te abençoe e até ao próximo vídeo.